Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem através da sala virtual, sejam igualmente muito bem-vindos. Estou vendo algumas carinhas novas aqui no salão, sejam bem-vindos, sobretudo. O estudo é participativo, tá? Aqueles que porventura quiserem perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, basta levantar a mão, que a Fernandinha está com o microfone aqui para poder levar. O microfone é necessário para que quem está na sala virtual, o estudo é híbrido, físico aqui no salão e também virtual lá pelo Google Meet, a fim de que quem esteja na sala virtual consiga ouvir aquilo que nós estamos falando aqui no salão. De forma semelhante, quem estiver na sala virtual quiser participar, basta digitar no chat que hoje o Wilson vai fazer a leitura para nós daquilo que foi lá explanado, tá bom? Esse primeiro momento hoje, de 19 horas até as 19h45, nós temos essa primeira reunião que nós chamamos de Oficina de Evangelho. Oficina de Evangelho é uma reunião que nós fazemos ela de forma cíclica. Cada ciclo dura mais ou menos 2 anos e pouco. E aí a gente começa fazendo uma análise panorâmica de toda a Bíblia. Tá? Uma contextualização histórica, passando por Gênesis, até chegar em Apocalipse. Depois nós falamos um pouquinho sobre ciclos também. Essa reunião nós dividimos, eu e o Toninho. O Toninho não está aqui hoje por motivos de viagem. E aí a gente vai alternando. Uma semana um faz, outra semana o outro faz. E logo mais às 20 horas temos o outro estudo minucioso do Evangelho de Jesus, o EMEG, duração também duração de 1 hora, de 20 horas até as 21 horas. Tá bom? Então fiquem à vontade. Vamos fazer a nossa prece para começarmos. Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos, Senhor, na sua presença, e agradecendo primeiramente por essa oportunidade que nos é confiada. Rogamos ao Senhor, Mestre, que possamos, durante o transcurso dessa reunião, deixar de lado neste momento as nossas aflições, as nossas preocupações, a fim de que possamos, Senhor, estarmos compenetrados neste estudo e assim assimilarmos as boas inspirações que se encontram neste ambiente através de vossos mensageiros, Senhor. Rogamos o amparo e a proteção neste momento para todos nós que aqui nos encontramos, para todos os nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram na casa em tratamento, sobretudo, Senhor, aqueles que porventura estejam passando por momentos de maiores dificuldades. Abençoe ainda a todos aqueles corações, Senhor, que se encontram neste momento nas nossas intenções de prece. Auxilia cada um desses corações, Senhor, propiciando a eles o lenitivo necessário para cada dor, o conforto necessário, Senhor, que eles precisam. Por fim, gostaríamos, Senhor, de rogar o amparo necessário para que possamos estar bem sintonizados com a espiritualidade maior, a fim de que possamos encontrar no nosso cotidiano as oportunidades necessárias para a corrigenda de nossos defeitos, Senhor. Esteja conosco, nos ilumine e nos oriente, hoje como sempre, que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade, então, à oficina, na última semana nós vimos sobre o segundo livro de Reis. Samuel foi Reis. Agora, por um momento até eu fiquei em dúvida agora, mas foi Reis mesmo. Isso, foi Reis. Agora nós vamos dar continuidade à nossa sequência. Hoje nós falaremos sobre o livro de Crônicas. Quem sabe o que é uma crônica? Um de cada vez, por favor, se possível. Um gênero literário. O que mais? Qual que é o intuito desse gênero literário? Relatar fatos do cotidiano? Na literatura é, justamente. E na Bíblia? O que significa crônicas? De imediato a gente pode saber que é mais de uma, porque está no plural, não é isso? Se fosse uma só, estaria no singular, crônica. Essa divisão que nós temos aqui, tem 2 livros de crônicas, né? 1 crônicas, 2 crônicas. Ela não existe na Bíblia hebraica, essa divisão. Essa divisão
ela tem apenas na Bíblia que nós utilizamos hoje. Na Bíblia hebraica, esses dois livros fazem parte de um mesmo conjunto, tá? Lá eles conhecem como Tivrei a Yamim, que significa literalmente eventos de cada dia. Por isso o nome de crônicas, tá? Ou, se preferirem, palavras dos dias. Eles se encontram na terceira parte da Bíblia hebraica, tá? Que é a parte da história das Escrituras, da coleção das Escrituras que eles conhecem como Ketuvim. Só relembrando que a Bíblia hebraica é dividida em três grandes partes, tá? Quando nós falamos dos 5 primeiros livros, o Pentateuco Mosaico, nós estamos falando da Torá. Só que eles têm a Torá, ela está contida dentro de um agrupamento maior que se chama Taná. Tá? Então, quando nós falamos sobre a Taná, nós estamos falando de três grandes partes. Taná engloba três nomes separatórios. O primeiro deles é a Torá, é justamente os 5 primeiros livros de Moisés, compreendendo aí Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Depois disso, nós temos os livros que são os proféticos, né? Então, nós temos lá dentro os profetas anteriores, que vai compreender Josué, Juízes, Samuel e Reis. Nós costumamos chamar na nossa Bíblia de livros históricos. E os profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Tá? Na tradição hebraica, esses livros que nós conhecemos como históricos, eles são chamados apenas de proféticos, tá? Porque eles interpretam a história sob essa perspectiva da vontade de Deus. E por fim, nós temos os livros de poesia, os livros poéticos, ketuvim escritos, né? Que é a coleção mais diversificada. Inclui livros poéticos, inclui livros sapienciais, exemplos, Salmos, Provérbios, livro de Jó, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, os livros festivos também, Ruth, Esther, Lamentações, Eclesiásticos, Cântico, além de Daniel, Esdras, Neemias e vários outros. 1 e 2 Crônicas está contida nessa parte dos Ketuvins. Bom, quando vocês pegarem o livro de Crônica, o primeiro livro, vocês vão verificar que não é uma forma muito usual de se começar um livro. Por quê? Os 9 primeiros capítulos do livro consistem em uma árvore genealógica. 9 capítulos para poder falar de genealogia. Então, é cansativo. Por quê? Vamos começar a ler o livro? Vamos. Aí a gente vai lá, abre o livro de Crônicas. Capítulo 1, versículo 1. Adão, Sete, Enós, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Descendentes de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Descendentes de Gomer, Asquenez, Rifate e Tocorma. Só faltam 9 capítulos, tá, gente? Daqui a pouco eu acabo. Imagina. Era o cartório. A ata. Então, não é um livro muito convidativo para a gente ler no primeiro momento, né? Só que é importante. Isso daqui nós vamos entender por quê, tá? Mas vamos lá, antes da gente entender o porquê, qual que é o objetivo aqui quando o cronista escreveu o livro? É justamente fazer retratando a ancestralidade desde Adão até o exílio na Babilônia, que eram os dias atuais aqui da época da escrita do livro, tá? Essa narrativa era mais otimista do que os relatos anteriores. Nós vamos entender isso aqui mais para frente, tá? Mas qual que era o objetivo do cronista aqui, basicamente? Não é recontar a história. Por quê? A história que ele está contando aqui no livro de Crônicas é uma história que já estava registrada nos livros anteriores que nós vimos, tá? Só que ele tenta buscar o seguinte: justificar a fé do povo judeu. Por quê? Eles estavam passando por um momento de exílio, estavam fora da terra deles. E a fé deu uma enfraquecida. Então eles precisavam provar que eles realmente, na concepção que eles tinham na época, eles eram o povo de Deus. Como que se comprova isso? Através de genealogia. Para eles isso é muito importante, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de falar nada dessa parte aqui. Quem que escreveu esse livro, né? A autoria.
Como nós falamos inicialmente, esse livro 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1, 2 e Crônicas, eles faziam parte do mesmo trabalho, um livro muito longo, tá? Posteriormente foi dividido, quando a Bíblia hebraica foi traduzida, então, para o grego e assim sucessivamente. A tradição diz que quem escreveu esse livro foi Esdras, tá? Juntamente com, então, Esdras ter escrito Crônicas, junto com os livros de Esdras e Neemias. Tá? Então, há um certo consenso de que o autor desse livro realmente seja Esdras. Todo mundo lembra da história de Esdras? Quem não lembra, permaneça na oficina, que daqui a uns dias nós chegamos lá. Tá bom? Mas o livro destaca muita coisa envolvendo, além de genealogia, envolvendo coisas sacerdotais também. Por exemplo, é um livro que é utilizado dentro da igreja protestante para a questão de organização da música nos cultos. Como que deve ser essa parte musical do culto. Por quê? Davi organizou isso, né? Então, utiliza-se muito esse livro também nesse sentido. Bom, além da árvore genealógica, que ocupa aí os 9 primeiros capítulos do livro, o restante dele vai falar sobre a história do reinado de Davi. Tá? Vocês lembram da história de Davi, não lembra? Lembra, né, gente? Que bom. Quem não lembra, depois dá uma lida lá de novo para poder contextualizar. Bom, vamos falar um pouco sobre essa genealogia para a gente ficar bem claro sobre isso tudo. Ele vai incluir praticamente todas as genealogias de Gênesis até o momento atual daquela escrita ali. Tá? Na Bíblia, salvo engano, tem cerca de 2.087 nomes, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, algo em torno disso. Metade dos nomes está aqui em Crônicas. Tá? A metade que está aqui é como ela está no restante da Bíblia inteira também, mas Crônicas fala de metade desses nomes. Tá? Para ter uma ideia do tamanho da extensão desse livro. Tanto que é amplo isso. É um trabalho muito bem desenvolvido em termos de genealogia. Tá? Então, mas para um leitor moderno, quando a gente abre o livro aqui e começa a ler aquilo que nós estamos vendo aqui, pode parecer um tanto como desestimulante, né? A gente continuar aquela leitura. Imagina, você chega em casa depois de um dia cansativo no trabalho, aí você pegou um ônibus de volta para sua casa, alguns adolescentes acharam que era uma boa ideia ficarem ouvindo funk alto no ônibus, aí você chega na estação, pega outro ônibus em atraso, você entra no ônibus, não tem lugar para você sentar, mas enfim, depois de algumas horas você consegue chegar então na sua casa, fazer as atividades da sua casa, tomar um banho, agora você vai se dedicar à leitura. Né? Aí você pega esse livro para ler. Quanto tempo você acha que vai demorar para você começar a cair no sono? 5 minutos. O Jussara ainda é mais forte que eu. 5 minutos. Né? Mas vamos entender por que era interessante fazer isso? Para os antigos judeus, os nomes que estão aqui, eles representam muito mais do que indivíduos, que para nós, aparentemente, eles não possuem nenhum rosto. É muito distante da nossa cultura. Por quê? Para os judeus, isso aqui representava o quê? A história do povo. Representava a humanidade deles. Especialmente naquele sentimento nacionalista que eles tinham, então, de ser o povo escolhido. Esses nomes aqui, era como se eles estivessem vendo a família deles. Como não? Eles estavam vendo a família deles. Tá? Então é como se vocês estivessem assim, estudando a árvore genealógica de vocês, da família de vocês. Ah, minha mãe, o pai dela era de tal lugar, de tal cidade, lá no interior de Minas. Aí o avô dele era de tal lugar, e assim vai indo, entendendo as raízes. Né? Que é muito bonito esse processo da reencarnação, né? Nós encarnamos aqui numa determinada existência e lá para trás teve toda uma história que possibilitou que nós chegássemos aqui justamente nesse momento que nós precisamos aprender aquilo que precisamos aprender nessa encarnação, né? Basicamente com as pessoas que a gente precisa conviver. Então é muito bonito todo esse mecanismo. Bom, mas tranquilo nessa parte, né? Que para os judeus isso aqui representava muito mais do que nomes, representava uma história viva. E ele consegue justificar isso, inclusive, desde Adão.
passando lá por Adão, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Jacó, os 12 filhos de Jacó, as tribos de Israel e muito mais, né? E um detalhe interessante é que ele não termina com a queda de Jerusalém em 586 a.C. Ele continua. Ele vai estendendo essa árvore da família dos hebreus até os dias correntes, ali que ele escrevia aquele livro. Bom, eu falei o número correto, tá? Eu falei 2087 nomes? Foi, né? 2087, é isso mesmo, acabei de ver aqui. Cerca de metade está no livro de Crônicas. Beleza. A segunda parte do livro, nós vamos começar a história de Davi. Vocês lembram como que a história de Davi começa? Vou deixar mais fácil, então. Saul. Saul, vocês lembram, né? A história de Saul que nos é interessante hoje é o seguinte: Saul morreu. Tranquilo? Podemos seguir daqui. Por quê? Depois que ele traça a árvore genealógica de Saul, ele pula a história do reinado dele, de Saul, e ele salta diretamente para a morte trágica do rei. Por quê? Como que Saul morreu, vocês lembram? Como, Josi? Não, desistiu de falar. Como, Campos? Não, ele estava com medo e resolveu então pegar a espada e se jogar sobre ela. Então, Saul comete suicídio. Bom, ele... Na verdade, essa história foi o seguinte: ele pede para que o chefe de armas mata ele, só que o chefe de armas não tem coragem e ele então se mata, tá? Só para a gente contextualizar melhor essa história. Mas o fato é que os filisteus, que eram ali o maior rival ali do povo judeu na época, eles encontram o corpo de Saul, eles apostam-se da sua cabeça, né? Degolam a cabeça do corpo, pegam a armadura como troféus e eles colocam num templo que eles tinham ali na cidade, né? E no livro fala interessante, acho que é Crônicas 10, 13. Deixa eu pegar aqui. Isso, o cronista vai falar: ó, Saul morreu por ter se revoltado contra o Senhor, não dando atenção à sua palavra e por ter consultado os espíritos em vez de consultar o Senhor. O Senhor o entregou à morte e fez passar o reino a Davi, filho de Jessé. Por que é importante a gente relembrar da história de Saul? Porque Saul era rei. Em função das desobediências ao Senhor, Davi então torna-se o rei, né? Davi é ungido para ser rei. Na época, não utilizava-se aquilo que nós conhecemos hoje como figura de realeza, de colocar uma coroa. Na época, a coroação, entre aspas, para ser rei, era a unção. Então, Davi foi ungido rei. Era como se ele tivesse, então, recebido a coroa de rei. Tá? Não utilizava-se coroa na época. Bom, o cronista ele vai omitir vários detalhes que não são tão relevantes para a história, tá? Como nós dissemos anteriormente, o intuito aqui não é reproduzir fielmente aquilo que já havia sido registrado na história. Era simplesmente justificar que eles eram realmente o povo escolhido. Era um livro, sobretudo, de consolação do povo judeu. No primeiro momento, talvez não faça tanto sentido para nós assim, porque não é da nossa realidade. Mas Davi tornou-se rei por quantos anos? 40 anos Davi tornou-se rei. 7 anos ele ficou rei somente em Hebrom. Acho que 3, 4 semanas atrás nós falamos sobre isso. Primeiramente, ele tornou-se rei somente em Hebrom. Por quê? É participativo, gente, pode falar. Primeiro, ele se torna rei em Hebrom porque era a tribo que reconhecia ele como rei. Era a única tribo que reconhecia. As outras não reconheciam. Era uma tribo de Judá. Tá? E ele só consegue ser rei ali. Apesar de ser ungido rei, as outras tribos não reconhecem Davi como rei. Lembrando aqui que na época de Saul, o reino de Israel não era um reino muito consolidado. Eles eram um povo muito desunido, inclusive. Quando que eles se uniam? Quando eles precisavam enfrentar alguma ameaça.
quando vinha um estrangeiro querendo tomar a terra deles, então eles se uniam no intuito de defender a terra. Mas logo em seguida eles já separavam novamente, cada um para o seu canto. Tá? Então Saul não conseguiu construir essa unificação das tribos. Davi vai conseguir. Depois da morte de Saul, ele vai reinar ainda 33 anos. Então, um total de 33 com 7, 40 anos de reinado. Muito tempo mesmo. E ele decide de forma muito estratégica instituir Jerusalém como a capital. Por quê? É uma cidade que ela estava numa região muito estratégica, mas também era uma cidade que estava muito distante de onde era a família dele. Porque senão eles poderiam acusar o seguinte: olha, ele escolheu Jerusalém porque é uma cidade que fica perto da família dele, então ele está favorecendo o povo dele, achando que o povo dele é mais importante do que as demais tribos. Então ele escolhe uma região, uma cidade que estava mais ou menos no meio do caminho ali. E, depois de instituir Jerusalém como a capital, em uma série de outros eventos, ele consegue unificar todas as tribos num só governo. Davi, ele... Vocês lembram da história dele, muito marcante, que ele derrota, então, o gigante, não foi isso? Arremessando a pedra, e acerta a cabeça do gigante filisteu. Não vou entrar aqui agora a respeito daquele ciúme todo que Saul sentia de Davi, porque o nosso tempo é curto. Bom, mas o fato é que quando ele precisava garantir a confiança do povo nele também, e ele faz uma série de promessas e ele as cumpre, tá? Por exemplo, uma das promessas que ele fez foi o seguinte: todo que primeiro matar um jebuseu será príncipe e general, que era um povo inimigo deles. E eles conseguem realmente fazer isso, salvo engano, não vou lembrar dos detalhes da história, mas existia um poço na cidade de cerca de 11 metros de profundidade. Davi percebe que a cidade era muito bem protegida em função das muralhas que haviam ao redor e percebe que o único ponto fraco da cidade era aquele poço de 11 metros. De alguma forma, que sinceramente eu não sei como, eles conseguem invadir a cidade entrando por debaixo do poço, escalando os 11 metros até a parte da superfície. E então, o primeiro que conseguiu fazer isso, ele mata esse habitante. Ele, então, é coroado senhor ali dos... príncipe, né? General dos exércitos de Davi. Então, Davi, ele sempre cumpriu muito com aquilo que ele prometia. E isso é uma característica que mais para frente vai ser muito importante para ele ainda, tá? Deixa eu ver aqui, vou ter que avançar um pouquinho em função do horário, mas vamos lá. Tem toda uma parte militar de Davi também que é interessante. Os números que estão nos textos, eles são muito maximizados, provavelmente não foram tantos assim, porque fala em torno de 268 mil soldados, em torno de 300 mil soldados, e talvez não sejam tantos assim, tá? Quando a gente fala de texto bíblico, nem sempre os números revelam aquilo que eles estão querendo mostrar para nós, né? Porque hoje nós temos uma visão muito aritmética dos números, né? Nós enxergamos os números como elementos quantitativos. Na época, não era só esse o intuito, eram também muito qualitativos, porque eles simbolizavam algo, eles tinham um lado simbólico muito forte, tá? Então, quando nós falamos de 7, quando nós falamos de 40, quando nós falamos de 3, nós estamos falando de números altamente simbólicos, que dão o intuito aí de falar sobre ciclos, sobre questões de completude, temporais, etc. Tá bom? E é muito comum também uma figura de linguagem enquanto a gente estuda o texto bíblico, que é a hipérbole. Lembra? A turma tá ruim? A turma hoje tá esquecida, desmemoriada. Na quarta-feira, o Geraldo costuma falar do chuveiro, do magnetizador que fica na porta do abrigo, né? Então a gente vem cá, estuda, passa ali pelo portão, esquece de tudo, né? Aí a gente volta, aí não lembra de mais nada, tem que começar tudo de novo, né? Mas o processo de estudo é isso mesmo, gente. A gente fixar as coisas exige muita dedicação. Por isso que não basta a gente ficar somente aqui na reunião, né?
Para quem quer aprofundar, quem quer construir uma linha de estudos assim, é importante estudar em casa. No YouTube tem lá os vídeos, reassistir os vídeos para poder fixar melhor. É muita coisa, é muita história, né? A gente mesmo, a gente consegue, às vezes, assimilar mais coisas porque a gente tem que trazer o conteúdo. Enquanto a gente tem que trazer o conteúdo, a gente estuda muito mais. A gente tem que fixar, tem que ficar relendo aquilo, tendo contato com esse material sempre, né? Então, para nós, torna-se um pouco mais fácil por conta disso. Então, se vocês puderem, comecem a treinar para fazer essas exposições em casa, né? Treinar para expor. Ah, o que que eu aprendi hoje? Ah, eu vou ensinar aqui para quem? Para meu cachorro. Meu cachorro está morrendo de vontade de aprender sobre crônicas, né? Vou explicar para meu cachorro o que que são crônicas. Vou explicar lá a história de Gênesis até os dias atuais. Então, vocês vão treinando lá. Até porque nós precisamos também aposentar, né? A idade já está chegando na fase mais avançada. Então, a gente precisa de substitutos. Não é isso, Fernandinho? Bom, é, vocês lembram do episódio da Arca? Que ele precisava levar a Arca para Jerusalém, né? E muito empolgado, então, ele chama o pessoal para poder levar essa Arca. O pessoal, num clima de muita festa, muita música, muita diversão, eles começam a fazer o transporte da Arca. O que que acontece no meio do caminho com o carro? Era um carro de quê? Carro de boi, né? Acontece que o terreno não era lá tão asfaltado assim, né? Tinha alguns buracos na rodovia. O que aconteceu com o boi? O boi tropeçou. E nisso o motorista ficou preocupadíssimo com a arca e decide intervir. Por quê? A arca vai cair no chão. Vou pegar a arca antes que ela caia no chão. E ele foi, com toda a boa vontade do mundo. O que aconteceu com ele? Faleceu ali mesmo. Desencarne imediato, fulminante. E aí Davi entende o seguinte, olha, na verdade, quem era responsável por trazer a arca, desde a época de Moisés, o transporte da arca era feito pelos sacerdotes. Então são eles que precisam transportar isso. Existia uma tenda específica de transporte da arca. Então eles colocavam essa arca na tenda e era toda uma cerimônia religiosa de transporte, não era uma cerimônia festiva. Ah, mas para que que isso acontece? Qual que é o motivo disso? Às vezes a gente não dá tanta relevância, mas o simbolismo por trás disso é muito forte. Por quê? Como é que você ensina para um povo que quer o respeito ao Deus? Um povo ainda tão, às vezes, primitivo pelo nosso olhar de hoje. E é um olhar até meio equivocado, porque eles não estão tão distantes do que nós somos hoje. Então, os rituais eram extremamente necessários. Essa questão do respeito consagrado, ela tinha que ser realmente instituída para que eles pudessem compreender. Porque, pela lógica, eles não conseguiam compreender ainda tudo aquilo, a extensão. Eles precisavam aprender, então, através do quê? Do medo, muitas das vezes, do sentimento de pertencimento, do sentimento de proteção. Então, era necessário que as coisas fossem daquela maneira naquela época, tá? E eles aprenderam muito com isso, porque eles aprenderam a respeitar Deus, a temer Deus. Temer não no sentido de ter medo, temer no sentido de reconhecer a grandeza do Senhor. A gente relembra aqui que era um povo extremamente fraco na fé. Muitas das vezes eles tinham contato com outras culturas, e ao invés de eles levarem a crença no Deus único para essas culturas, eles pegavam os deuses das outras culturas e colocavam no Deus deles, fazendo então esse processo de sincretismo religioso. Nós já falamos aqui dezenas de centenas de vezes. Não é isso? Então, para aquela época era muito necessário que assim fosse, tá? Porque senão eles não teriam aprendido da forma que eles precisavam aprender. Bom, vou abreviar isso aqui um pouquinho, porque senão não vai dar tempo. Onde que o rei geralmente mora? No castelo, né? No palácio, no castelo. Com Davi não era diferente. Ele morava num palácio, num castelo. Só que depois desse episódio da arca, a arca ela estava guardada, não era no castelo, era numa tenda. Muito simples.
E Davi fica um pouco chateado com aquilo, mas como assim? Eu moro num castelo e a arca está morando numa simples tenda? Mais uma vez, por que isso era tão relevante para a época? O que a arca simbolizava? Para eles, a arca era a morada de Deus na terra. E não é de forma simbólica, é de forma literal. Eles acreditavam que aquilo ali era a morada de Deus na terra. Fato é que, se algo acontecesse com a arca, estaria acontecendo com Deus. Se a arca estava numa edificação simples, num templo simples, sob uma tenda simples, Deus também estava sob uma tenda simples. Ora, se eu, que sou um mero mortal, tenho acesso a tanta riqueza, tanto conforto, por que Deus não vai ter? Sendo que esse é o Deus, meu Senhor, e eu quero amá-lo, eu quero respeitá-lo, e eu sei que as coisas materiais são importantes para mim, eu também quero que esse Deus, então, tenha acesso às mesmas coisas que eu tenho. Eu quero que Deus tenha um templo confortável para ele morar. Eu quero que Deus esteja cercado por belezas. Tudo isso eu quero para Deus. Pensamento dele. E ele, então, consulta um profeta, Natã. Natã, será que não era interessante nós construirmos um templo para poder colocar a Arca da Aliança? Natã era um profeta, ele consulta o Senhor para saber o que ele deveria fazer. E Natã dá a devolutiva, não. Não é. Por quê? A honra de construir o templo não vai ser para um homem de guerra. Ela vai ser para um homem de paz. Davi era um homem de guerra. Ele estava batalhando ali em tempos de guerra. A missão de construção do templo ficaria para os tempos de paz. Quem que vai receber essa missão posteriormente? Salomão, que é filho de Davi. Bom, Davi chegou com essa proposta para Deus, de construir um templo. Deus deu a negativa e ainda complementou. Ao invés de você construir uma casa para mim, eu construirei uma casa para você. Aí vocês podem se perguntar, mas como? Ele já não morava no palácio? Ele já morava no castelo? Que história é essa? E Deus falou, eu suscitarei depois um do teu sangue, que será de teus filhos, e estabelecerei o seu reino. E o seu trono será perpetuamente firmíssimo. Está em Crônicas 17, versículos 11 a 14. Vocês já entenderam onde é que essa história vai dar? Esse reino que o Senhor prometeu para Davi se cumpriu. Por quê? Quem que nasceu da linhagem de Davi? Jesus, o Messias. Quem que traz esse dado para nós? Dos 4 evangelhos? Mateus. Por quê? Mateus começa o evangelho dele fazendo o quê? Genealogia. Por quê? Era um judeu. Para o judeu é muito importante a genealogia. Então, o que nós estamos vendo aqui no livro de Crônicas, Mateus também tinha esse mesmo cuidado de fazer uma árvore genealógica. Por quê? Para o judeu era muito importante essa questão de ancestralidade. Tá? Sim. Eu repito aqui. A Jussara está falando que isso também se cumpriu do aspecto material, porque Salomão constrói o templo. E ele é filho de Davi. Não é isso? E Davi, eu não sei, agora é uma opinião pessoal minha, tá? Não tem nada a ver com o que está escrito aqui no texto. Eu não sei se Davi não estava botando muita fé no Salomão, mas o fato é que Davi começou a juntar tudo que ele podia para a construção do templo. Então, o que ele podia armazenar de material, ele armazenou. O que ele podia armazenar de dinheiro, ele armazenou. E deixou tudo pronto. Salomão só teve que pegar aquilo lá, investir e construir. Mas os recursos Davi deixou prontinho para Salomão. Né? Sabe aquele pai que... meu filho vai fazer isso, mas eu quero fazer também. Eu vou lá, eu vou ajudar, eu vou providenciar tudo. Não sei se eu confio nesse menino direito. Né?
Pois não, Maísa. Não sei se eu vou falar besteira. Boa noite. Eu vou pegar como referência o filme, né? Porque às vezes ajuda a gente a guardar. Quando Jesus entra em Jerusalém, que eles vão fazer uma saudação que no filme até fala, Hosana ao reino de Davi. Está falando a essa descendência, né? Sim. Tá fazendo a referência a essa construção que foi lá de trás e falava sobre ele. É isso mesmo, né? Isso mesmo, muito bem lembrado. E lá em Apocalipse, vocês lembram do Apocalipse? Todo mundo lembra de cor, né? Vai falar o quê? Que ele vai reinar pelos séculos dos séculos. O reinado de Jesus não é um reinado temporal, né? Transcende o tempo, transcende a matéria. Jesus não precisa de um local físico para ser rei. Jesus não precisa do tempo para ser rei. Por quê? Governador espiritual desse planeta, trazendo a mensagem de Deus, dando testemunho da mensagem de Deus, testemunho puro e perfeito, transcende qualquer coisa que é material. E nós estamos falando aqui de algo que é espiritual em sua plenitude. A gente não entende a grandeza de Jesus às vezes. Quando Jesus desencarna, que ocorre a ressurreição, quando nós entendemos no Espiritismo que a ressurreição ela existe quando nós conseguimos atingir a perfeição, Jesus, assim que desencarna, ele já volta para a sua plenitude espiritual. Cristo ressurgido. Olha a grandeza disso tudo. E nós, quando nós desencarnarmos? A gente recorda daquele livro Voltei, que o protagonista lá, o nome de Frederico, né? Frederico Figner, ele desencarna, e aí os espíritos que conversavam com ele na reunião mediúnica indagam ele: cadê sua luz? Né? Você não era tão iluminado assim? Né? Ficava falando para a gente sobre o amor, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o perdão. Cadê a sua luz? Você não tem um foco de luz no você. Totalmente escuro. Cadê sua luz? É um pouco diferente de Jesus, né? Mas não vamos ficar tristes não, porque o tempo é nosso amigo. Obrigado, nosso amigo. Nos capítulos 18 a 20, só para a gente não perder o fio da meada, Davi continua fazendo várias expedições militares, tá? E ele vai fazendo isso através de muita misericórdia divina. Por quê? Deus vai interceder em vários momentos para poder salvar Davi, em todas as expedições que ele fez. Está lá em Crônicas 18, isso. Nos dias de Saul, Israel permanece um tanto quanto pequeno, tanto sem coragem. Por quê? Saul não tinha desenvolvido o hábito de consultar e obedecer aquilo que Deus tinha a respeito de Israel, qual era a vontade de Deus. Davi fez os dois. Ele tinha um hábito de consultar e de obedecer aquilo que Deus esperava. Então, a mensagem central aqui do livro, basicamente, é essa também, tá, gente? Deus reconhece a lealdade de Davi, a honra de Davi, e ele auxilia, intercede de várias formas. Chega um momento que Davi resolve fazer um censo. Vocês conhecem um censo? Tipo IBGE, né? Só que era na época. Só que tinha um comandante militar e um outro personagem aqui que consideraram isso um pecado, né? E o texto não fala por que eles consideraram pecado. Mas como assim você fazer um censo? Isso é pecado. Mas o censo já tinha ocorrido no livro de Números. Já tinha ocorrido em algumas outras situações. Por que é pecado? Graças a Deus existem mentes que gostam de estudar isso daqui para ajudar a gente a compreender, né? Na verdade, o que é mais provável que eles consideraram pecado não é o fato do censo em si, mas o motivo por detrás do censo. Davi estava se achando tão grande, que ele construiu um reinado tão poderoso, que ele queria contar para ver quanto que ele tinha conseguido de angariar de soldados, de poderio militar,
de armas. Então não era o censo que era o pecado, era o intuito desse censo. Por quê? Ele queria se vangloriar, provavelmente. Então, eles foram contra isso. E como se tudo aquilo que tivesse acontecido fosse fruto de Davi. Só que, na verdade, o que o texto nos mostra é o quê? Que, na verdade, é Deus quem foi o autor de tudo isso, não Davi. Se fosse somente por Davi, nada daquilo que Davi conquistou teria sido conquistado, né? Davi se arrepende, só que Deus não, entre aspas, não deixa muito barato e pede para ele escolher 3 castigos. Ou seria 3 anos de fome, ou 3 meses de destruição por inimigos, ou senão 3 dias de peste. Davi fala assim: 3 anos de fome, 3 meses dos inimigos atacando a gente, ou 3 dias de pestes, 3 dias de pestes, né? Ele fala assim: não, mas Deus é de muita misericórdia. Não, esse aqui vai ser o menos pior, dura menos tempo, então provavelmente vai ser mais tranquilo, né? 3 dias de peste só, muito tranquilo. O que aconteceu? Uma praga varreu a nação e matou 70 mil pessoas em 3 dias. 70 mil pessoas em 3 dias naquela época, gente. Onde que enterrava esse tanto de gente? Com que recurso? A pandemia da época. Taxa de mortalidade altíssima. É uma característica pandêmica, né? Quanto mais alta a taxa de mortalidade, menor a taxa de disseminação. São inversamente proporcionais. Então, talvez por isso tenha durado somente 3 dias. Mas 70 mil pessoas. Bom, como é que nós estamos de horário, Wilson? Cada relógio aqui está num lugar. 1 minuto. Vou dar um spoiler para vocês, que é o seguinte. Davi morreu. Davi morreu. Não continua vivo nos dias de hoje, né? O corpo dele já pereceu, né? Mas ele convoca, já muito idoso, ele convoca os líderes das nações para irem até Jerusalém. E numa cerimônia muito bonita, muito solene, ele afirma que é o seguinte, que Salomão, seu filho, não seria apenas seu sucessor, mas ele seria o rei que iria construir o grande templo, né? E Davi presenteia Salomão com tudo aquilo que nós havíamos falado antes, de material para a construção do templo, com todo o dinheiro. E Salomão, então, agora estava de posse de um projeto, um rico suprimento de materiais e uma estratégia muito bem desenvolvida para administrar todos os funcionários. O que ele precisava fazer agora? Começar a obra, né? E Davi, então, morre e deixa Salomão continuando ali com a sua missão de construir o templo. Essa missão vai ser concluída, nós já sabemos disso. Salomão foi um rei dotado de muita sabedoria em vários momentos, contudo, se deixou levar por paixões e não conseguiu obter êxito em todas as áreas que havia se comprometido. Não é um exemplo único na história da Bíblia, não é um exemplo único em nenhuma história, né? Todos nós, quando nós reencarnamos aqui, nós todos somos missionários no sentido de termos missões a desenvolver aqui no nosso âmbito familiar, no nosso âmbito profissional. E, às vezes, nem sempre nós conseguimos cumprir com tudo aquilo que a gente comprometeu, né? Salomão não foi diferente. Ele também não consegue cumprir com tudo, mas fez muita coisa boa também, tá? Tem seus méritos, com certeza. Bom, primeiro livro de Crônicas, então, foi basicamente isso, tá bom? Na semana que vem o Toninho já retorna, falando sobre o segundo livro de Crônicas. E como eu fiz as 2 últimas, ele vai fazer as outras 2 seguintes. Depois eu retorno também e a gente vai voltando à inversão normal, à normalidade dos fatos. Vamos fazer a prece para interrompermos a reunião? Deus nosso Pai,
Lhe agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu neste momento. Pedimos que nunca nos falte, Senhor, a oportunidade do estudo, que nunca nos falte a oportunidade do trabalho em sua vinha, Senhor. Esteja conosco, nos direcionando, Senhor, nos nossos dias, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos e sentimentos, Senhor. Nos proteja e ampare de todo mal e guia-nos, Senhor, a fim de que possamos querer sempre fazermos a Tua vontade, ao invés de seguirmos a nossa. Que assim seja, graças a Deus.